Fala meninada, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, feliz, satisfeito. Lembre-se, eu tenho certeza que você já chegou na conclusão que você consegue estudar. Você já sabe estudar, já sabe se organizar, você tem o seu esquema de estudo, você tem sua rotina. Você consegue elaborar questões, responder questões. Você consegue pegar uma videoaula dessa e sintetizá-la no seu caderno, montando o seu esquema da melhor maneira possível para que você entenda. Então, professor, qual que é o meu maior desafio? O seu maior desafio é você conseguir se motivar, controlar o seu lado emocional. Porque quando nós estamos sozinhos, estudando sozinho, nem sempre temos energia, motivação suficiente para seguir em frente. E se por algum motivo tiver um desânimo, seu rendimento cai. Lembrando também que quando se estuda em casa, o ambiente não é o propício, 100% propício para você estudar. O telefone toca, o cachorro late, a buzina do carro dispara. Tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Às vezes você tem que sair. Então, consequentemente, manter a concentração naquilo que está fazendo se torna um pouco delicado, um pouco difícil. Principalmente se você tem que produzir, estudar em grande escala, em um pequeno tempo. Em outras palavras, você tem que ser mais eficiente. Mas, consequentemente, tudo é possível. Nós estamos dentro dessa realidade, essa realidade de isolamento social, e nós temos que se adaptar a ela e produzir o máximo possível dentro daquilo que for possível. Eu acredito em você, você é um líder. Nós estamos aqui utilizando todas as ferramentas disponíveis. Olha aí a videoaula chegando até você direto de Goiânia e chegando para você. Importantíssimo. Então, nós estamos trabalhando, meninada, estamos trabalhando a Revolução Francesa. A primeira videoaula nós vimos a introdução da Revolução Francesa. Agora nós vamos dar sequência na Revolução Francesa e você vai organizar o conteúdo da seguinte forma: antecedentes da Revolução Francesa. Então, o tópico dessa videoaula, antecedentes da Revolução Francesa. Aí você coloca assim: a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos. 1756, 1756 a 1763. 1756 a 1763, 63. Foi disputada entre Inglaterra versus França devido à região do Canadá. Lembre-se que o Canadá é bilíngue. Primeiro foi colônia da França e depois da Inglaterra. A Inglaterra ganha a Guerra dos 7 Anos. Então, consequentemente, a França entra em crise econômica. Ela perde uma colônia, a região do Canadá, e, consequentemente, ela tem gastos com a guerra. Disputar uma guerra é algo dispendioso, é algo caro. Manter um exército é algo caro. E quando se perde, pior ainda. Consequentemente, a Guerra dos 7 Anos, que você já colocou no seu caderno, lembrando, disputada entre Inglaterra versus França devido à região do Canadá com vitória da Inglaterra. Então, o outro tópico, a crise econômica na França. A França que já não estava bem economicamente, a crise ela aumenta. E lembrando, sempre quando tem crise econômica, ocorre uma instabilidade política. A crise na economia ela pode falir a vários. E a sociedade acaba se revoltando. É dever do Estado estabelecer as bases de um desenvolvimento, inclusive econômico. Se o Estado está em crise econômica, irmã dela é a crise política. Então escreva, o ministro Calone. Chega o ministro Calone está no poder, propôs que o segundo Estado também deveria pagar impostos. Lembrando que a sociedade, vimos na videoaula passada, a sociedade francesa era dividida em quantos estados? 3. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, alta burguesia, baixa burguesia, camponeses e artesãos. E só um estado pagava impostos, o terceiro. Só que a França está numa crise econômica tão grande, que o ministro propõe que o segundo estado, a nobreza, pague impostos.
O nobre tinha privilégios de nascimento hereditário. Possuía terras. Vivia dos impostos e agora ele vai ter que pagar. Você acha que ele vai aceitar? Você acha que ele vai ter capacidade de ler a realidade, de entender a realidade que está vivendo? Sabia que você ia entender, você é um aluno extremamente inteligente, então escreva no seu caderno. A revolta da aristocracia. O nobre não aceita. A revolta da aristocracia. Então o novo ministro coloca o ministro Necler. Não foi porque o segundo estado conseguiu tirar o ministro que o problema econômico desapareceu. O problema econômico continua na França e continua grave. Então o novo ministro, que é o ministro Necler, ele decide, ele consegue convencer o rei Luís XVI a convocar os Estados Gerais. Convocar os Estados Gerais. Então escreva, o ministro Necler conseguiu convencer o rei Luís XVI, conseguiu convencer o rei Luís XVI a convocar os Estados Gerais. Na outra linha você coloca a Assembleia foi implantada no dia 5 de maio de 1789. 5 de maio de 1789. Pula 2 linhas e coloca assim: disputa em questão. Disputa em questão. Aí você escreva. Pula uma linha e escreva forma de votação. Forma de votação, abre uma chave de 3 linhas. Forma de votação, abre uma chave de 3 linhas. Tradicional. Tradicional, 2 pontos. Era por estado. Era por estado. Onde cada estado possuía um voto. Era por estado, onde cada estado possuía um voto. Era quantos estados? 3, cada um voto. Geralmente o primeiro estado e o segundo estado votavam junto. E nessa forma de votação, o terceiro estado pagava os privilégios dos outros. Então, na outra linha, proposta. Proposta, 2 pontos. A votação deveria ser por deputados. Deveria ser por deputados. E não por estados. E não por estados. Ponto. A quantidade de deputados deveria ser proporcional a cada estado. Com essa nova forma de votação, o terceiro estado teria uma chance, por ter a maior quantidade de habitantes, teria uma chance de impor ao segundo estado o pagamento de impostos. A nobreza percebe, pressiona o rei. Pressiona o rei. Ocorre impasse. O terceiro estado se retira da Assembleia e vai para a sala de esportes do Palácio de Versalhes. A sala dos jogos do Palácio de Versalhes. E diz que só vai sair de lá quando der uma constituição para a França. O rei Luís XVI dissolve a Assembleia. Diante do impasse, ocorre a dissolução da Assembleia. Aí você escreva a Revolução Burguesa. Então você escreveu a dissolução da Assembleia e depois a Revolução Burguesa. Está aí a primeira fase da Revolução. A Revolução Burguesa, estoura a Revolução. Incapacidade de diálogo, incapacidade de olhar e ver o outro lado, de ouvir o outro lado, de entender o outro lado, uma dificuldade gigantesca. Então explode a Revolução Burguesa. Aí você coloca assim: girondinos e jacobinos, um embaixo do outro, girondinos e jacobinos, versus o absolutismo de Luís XVI, versus o absolutismo de Luís XVI. Então, a primeira fase da Revolução é chamada de Revolução Burguesa. A primeira fase da Revolução, girondinos e jacobinos que estão juntos no terceiro estado vão lutar contra o absolutismo de Luís XVI. Lembre-se que os girondinos é a alta burguesia.
Os jacobinos abatem a burguesia, camponeses e artesãos. Só que agora eles têm um inimigo em comum. Qual? O absolutismo de Luís XVI. Na outra você escreva a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. A tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Coloca assim, ó. Era uma espécie de presídio para presos políticos. Presos políticos. Considerado símbolo da tirania. Símbolo da tirania, do autoritarismo. Da imposição. A queda da Bastilha é o símbolo da Revolução Francesa. Mas completa aí, completa. A Bastilha também guardava as armas francesas. A Bastilha também guardava as armas francesas. Outro tópico importante que você tem que ter no seu caderno. Coloca a tomada do Arsenal dos Inválidos. A tomada do Arsenal dos Inválidos. A tomada do Arsenal dos Inválidos. Escreva assim, ó. Guardava a munição francesa. Guardava a munição francesa. O que você está percebendo? Primeiro teve uma tentativa de diálogo. Primeiro teve uma tentativa de votação, de assembleia. De resolver o problema de forma civilizada. De um conseguir entender a situação do outro. Logicamente que o nobre, naquela época que era considerado elite, não quis ceder. Não quis abrir mão dos seus privilégios. Não quis mudar a sua situação. Diante da impossibilidade de diálogo, vai ter o conflito. E esse conflito é armado. Esse conflito não é mais um conflito de ideias, agora de força, do uso da força. Ao invés do francês se submeter e o terceiro estado arcar com todo o peso da crise econômica francesa, eles decidiram estruturar a França. Mas para isso vão entrar em conflito. Conflito é o ser humano, na sua essência. Coloca outro tópico aí. Vitória dos girondinos. Vitória dos girondinos com apoio dos jacobinos. Vitória dos girondinos com apoio dos jacobinos. Se você quiser colocar, o rei tentou fugir. Mas ele acabou sendo preso. Ele tenta fugir e acaba sendo preso. Você já imaginou o choque disso na Europa? Onde o rei era considerado o maior representante de Deus na terra e aquilo que ele falava se tornava lei? Você já imaginou o choque entre outras nações absolutistas, pensando que se aonde eles estão o povo decidir também tirá-los do poder? Logicamente você já percebeu que a França será atacada externamente. Externamente. Para que esse tipo de pensamento não se espalhe para a Europa. Por isso que é tão difícil mudar as estruturas. Porque elas têm apoio interno e apoio externo. Não é algo tão simples. Coloca. Elaboração de uma Constituição. Elaboração de uma Constituição que ficou pronta. Em setembro de 1791. Que ficou pronta em setembro de 1791. Está aí os antecedentes da Revolução Francesa, está aí a primeira fase da Revolução. Você tem que entender, existiam outros caminhos. O do diálogo, da justiça, o do um conseguir entender o outro, o do um conseguir ouvir o outro, a paz. Mas nem sempre o ser humano quer abrir mão dos seus privilégios, nem sempre ele tem a capacidade de ouvir o outro. E nem sempre ele quer ouvir o outro. Ou o outro se submete, ou ele acaba se revoltando. E quando ocorre a revolta, ocorrem transformações que acabam marcando e passando para
a história. É uma matéria interessantíssima que você tem que ter no seu caderno. Foi um prazer estar com você e até a próxima videoaula!